ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos louvor, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés e consagramos todo o nosso ser a Ti. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer imenso em poder voltar aqui para a gente junto compartilhar uma palavra de Deus. Eu acredito que mais do que nunca é tempo de se falar, é tempo de sair pelos montes e valados, é tempo de gritar bem alto, de trocar a buzina em Sião, para perturbar os moradores da terra que estão vivendo numa fase de sossego, querendo sombra e água fresca, mas na realidade o calor tá grande, principalmente aqui na nossa cidade. E ainda vai esquentar mais ainda para aqueles que não tiver Jesus na vida e se partir daqui para lá, aí que o fogo vai ser grande. Mas o Senhor Deus é misericordioso e oferece uma oportunidade de arrependimento, que a Bíblia diz que vem refrigério para a alma, refrigério para a alma. E uma alma refrigerada, mesmo em tempo de calor, Ele está glorificando e exaltando o nome do Senhor. Quero compartilhar algo, e está no livro de Jeremias, o profeta Jeremias, capítulo de número 8, meu Deus. Também no livro de Eclesiastes 12. Vou ler primeiro em Eclesiastes 12 e primeiro que diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegue o tempo os quais venha dizer, não tenho nele contentamento. Agora nós vamos ler no livro de Jeremias, capítulo 8, versículo 20. Está escrito assim a palavra do Senhor: passou a cega e findou o verão, e nós não estamos salvos. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Meus prezados que me ouvem nessa noite, aqui presente, vocês também que nos acompanham via internet, o texto da palavra de Deus é algo impressionante que traz para nós, no momento em que vivemos, época de nós meditarmos, refletir e analisar tudo o que as Escrituras nos diz, em especial através desse profeta. Profeta Jeremias, ainda levantado por Deus muito novo para assumir essa função. Ele era filho de sacerdote. Com certeza, o filho de sacerdote seria um sacerdote. Mas Deus resolveu modificar isso, tanto na vida dele, como na vida do profeta Ezequiel, que também era filho de sacerdote, e certamente seria um sacerdote. Quando Deus chamou Jeremias, ele ainda se considerava uma criança, dizendo ele, eu sou muito novo, essa função é para alguém mais maduro, essa função certamente é para alguém de uma postura de idade maior, que possa ser considerado como um ancião, muito novo, talvez não vai ter o respeito, a consideração, talvez as pessoas não vão querer me ouvir, porque vão olhar para a minha aparência, para a minha estatura, para a minha idade, sabe? Mas quando Deus quer usar alguém, Ele não importa o que as pessoas vão falar, se ele é uma criança, se ele é um velho, se os cabelos estão brancos, se não está. Ele usou o pequeno Samuel, que ainda não entendia nada disso, mas ele usou também aquele velho Simeão, que estava já avançado em idade, mas o Espírito Santo disse para ele, você não vai morrer enquanto você não vê a salvação de Israel. Então Deus usa novo, usa velho, basta dar lugar para ele, e não importa a idade, a aparência, se é feio, se é bonito, o que importa é a palavra de Deus que está sendo pregado ou ministrado.
estrada. Então agora o Senhor usa esse profeta para trazer muitas palavras de juízo para Israel. Ele era um profeta que ele chorou bastante, porque falar palavras boas, se eu viesse nesta noite para profetizar que você estaria recebendo uma casa, eu profetizo um carro, essas são coisas que alegram, e até eu nessa minha inocência, eu queria receber um trem desse nessa minha humildade, mas sabe, nem sempre Deus quer dar isso pra gente. Tem dia que nós precisamos do puxão de orelha, tem dia que nós precisamos de um chamado, assim como um dia o Senhor chamou Abraão e disse: Abraão, vem cá, anda na minha presença e ser perfeito. Deus chama, tem hora para algo particular, e nessa noite o Senhor me deu uma palavra, e eu quero compartilhar convosco, que o profeta começa, vou pegar o versículo de número 1 ao 18, quando ele diz: ó, se eu pudesse consolar na minha tristeza. Ele estava em Jerusalém. Na mesma época estava Daniel na Babilônia e estava Ezequiel no meio dos cativos, mas ele preferiu ficar no meio da cidade assolada, no meio da cidade que tinha sido levado parte dos seus habitantes, uma vez, duas vezes, três vezes, a situação de pobreza, calamidade, a cidade estava praticamente toda destruída, mas ele estava ali porque ele tinha um compromisso da parte de Deus, que foi chamado para profetizar para aquele povo. E quando a gente tem um compromisso, a gente não reda o pé, a gente diz: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, foi o Senhor que me chamou, Ele me colocou aqui, e daqui eu só saio quando Ele mandar, e se Ele mandar falar eu falo, se Ele mandar calar eu calo, mas eu prefiro obedecer a voz do meu Senhor, e Ele ainda não disse nada. Vamos aguardar a voz de Deus. Glórias a Deus, Pai. Mas ele era aquele homem que, mesmo vendo uma situação dessa, ele pregava chorando, ele pregava sentindo a dor da cidade, ele pregava sentindo a dor das almas, ele pregava sentindo aquele sofrimento que estava para vir. E ele aqui diz: se eu pudesse consolar na minha tristeza. Ele estava triste. E por que Jeremias estava triste? Porque a cidade, apesar de tantos problemas, apesar de tantas calamidades, eles não queriam Deus. Ele estava envolvido na idolatria, ele estava envolvido nas vaidades, ele estava talvez igual ao mundo de hoje, talvez igual ao povo que nós estamos vendo hoje, parecido com o povo da época de Noé, que é comer, beber, casar e dar-se em casamento. Tudo eles querem, menos servir a Deus. Tem tempo para tudo, menos para Deus. Tem espaço na sua agenda para tanta coisa, mas não tem tempo para parar, para escutar talvez uma mensagem como essa numa noite de quinta-feira. Mas o Senhor Deus chama a sua atenção: ei, para um pouco, eu quero falar contigo, tem algo para você. Não adianta correr, não adianta fugir, você sabe o caminho é a reconciliação, o caminho é o conserto, o caminho é o perdão, o caminho é o arrependimento. A porta é Jesus, entra por ela, entrará e sairá e salvará a tua alma. Ele disse: se eu pudesse me consolar nessa hora, na minha tristeza, porque ele via tudo aquilo. Sabe, irmãos, quando a gente começa a analisar e olhar para um lado e para outro, mesmo na nossa cidade, você ouve uma coisa, você vê outra, você começa a meditar tudo isso. Meu Deus, para onde esse mundo vai? Olha a situação do povo, olha a situação da cidade, olha a situação da igreja, olha a situação dos moradores, olha como eles estão vivendo, olha como eles estão falando, olha como eles estão andando, olha para onde eles estão andando. Isso traz angústia porque a gente chega nesse versículo, texto que eu li. Eu não quero me delongar nessa noite, porque aí a gente chega nesse texto, no versículo 20, e começa a analisar, que diz: olha, passou a cega, passou a colheita, passou a época da colheita, e agora findou o verão, terminou o verão, e o profeta diz: e nós? Eu acho interessante que ele se inclui, eu acho interessante que ele se coloca na mesma situação. Talvez não que ele tivesse assim, porque ele ainda ouvia a voz de Deus, talvez não porque ele tivesse assim, porque ele
ele ainda era temente. Ele era aquele tipo que, se agradasse o povo, ele falava a verdade da palavra de Deus, e se não agradasse o povo, ele falava a mesma coisa, porque não pode desobedecer a voz de Deus e nem mudar a sua palavra. Mas ele se inclui porque ele sentia fazendo parte daquele povo, daquela cidade, ele amava aquela gente, e ele diz: olha, já passou a época da colheita, já findou o verão, o tempo está passando, já é tarde demais, mas nós ainda não estamos salvos. Nós não estamos salvos. E o importante, meus amados, é a salvação. O importante não é aquela casa que você tem. O importante não é o carro que você acabou de comprar há poucos dias, bonita, ainda está cheirando a novo. O importante é a salvação da tua alma, e que está fedendo diante de Deus, ainda não está salva, ainda não tem certeza dos teus pecados perdoados, ainda não tem certeza se vai morar no céu. Quando alguém toca no assunto, você diz: Deus que sabe, só Deus sabe nada. Você precisa embarcar nessa embarcação que conduz ao céu. Qual, pregador? O caminho. Você precisa estar no caminho. Mas qual é o caminho? Tem tantos por aí. Pode ter vareda, pode ter picada, mas caminho só é um. Caminho é só Jesus. Deus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Você precisa estar no caminho do céu. Qual é o caminho do céu? É Jesus. É Jesus de Nazaré. Não estou querendo dizer que o caminho do céu seja uma denominação, seja uma igreja qualquer preva, não. Eu estou dizendo que é Jesus. Porém, é impossível, é difícil alguém dizer que está seguindo a Jesus e não está participando de uma comunidade organizada. É difícil demais, é muito difícil. Agora está na moda dos desigrejados, que faz o que quer, prova da vida da maneira que quer, não tem ninguém para liderar a vida deles, não tem ninguém que presta conta do que faz ou que deixa de fazer. Lamento muito a dizer, mas as ovelhas têm um pastor, e o Senhor, que é o nosso pastor, deixa o seu representante para ministrar sua palavra, ao qual naquele dia ele vai cobrar muito dele, daqueles que estão sendo falsos, daqueles que estão sendo covardes, daqueles que estão sendo omissos, daqueles que estão mentindo, daqueles que estão enganando, daqueles que estão roubando, daqueles que estão adulterando, daqueles que estão sendo omissos com a sua responsabilidade, porque fomos colocados para falar a verdade, para dizer a palavra de Deus, doa quem doer, para mostrar o caminho, para dizer que o caminho é estreito, que a porta é apertada, que a balança de Deus é fiel, e que o Senhor Deus é justo, é justiça, e chama os seus filhos para a santificação. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Passou a cega, findou o verão, e nós ainda não estamos salvos. A pergunta, talvez você esteja vivendo uma questão diferente daquele povo, mas você é salvo. Você que me ouve aí tem certeza da sua salvação hoje? Se você fosse chamado hoje para as mansões celestial, se Deus pedisse a tua alma hoje, você tem certeza da sua salvação? Você pode dizer, como disse Paulo: eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a minha fé, e só me resta agora a coroa da justiça, a qual está preparado para mim, e não somente para mim, mas para todos quanto amarem a sua vida. O justo Luiz dará naquele dia. Você tem essa certeza? Se você não tem, eu quero dizer: pare por aí tudo que você está fazendo e se volte para a sua alma. O bem mais precioso que você tem é a sua alma. Não tem dinheiro que paga, não tem médico que conserta, não tem médico que consegue dar um jeito nela, aumentar os dias de vida, aplicar uma injeção. A sua alma é valiosa a qual Deus deu o seu Filho Jesus por ela. Agora, geralmente as pessoas começam exatamente isso. Enquanto meditava no texto, olha, nós estamos na época da cega, vamos dizer, quando o texto diz, passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. As pessoas planejam: agora eu sou muito jovem, eu sou novo demais, eu vou curtir a minha vida, vou casar,
Quando eu tiver a minha família, aí então eu vou para a igreja, vou servir a Deus. Aí casa, tem a família, agora eu estou ocupado demais, eu vou criar os meus filhos, vou cuidar da minha família, criar os meus filhos, tenho que trabalhar bastante, chego cansado, não tenho tempo de ir na igreja, não tenho tempo de ler a Bíblia, mas quando meus filhos tiver criado, aí sim, cada qual vai cuidar da sua vida e eu vou servir a Deus. Aí cria os filhos, está tudo criado, mas ele ainda dá mais um tempo, diz agora eu vou esperar me aposentar, porque quando eu me aposentar, aí não tem mais esse negócio de trabalho, aí não tem mais esse negócio de serviço, aí eu vou servir a Deus. E assim o tempo vai passando. Tem uns que conseguem chegar, criar os filhos, tem outros que não conseguem. Vai antes, a morte leva. Quantos têm ido antes de casar? Quantos têm ido e não conseguem ver os seus filhos criados? Morre antes de vê-lo ainda criado. Outros conseguem criar os filhos, mas não conseguem aposentar. É isso mesmo. A morte vem e leva. A morte vem e leva, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Eu não tenho certeza se eu vou amanhecer vivo. Eu não tenho certeza se eu vou chegar na minha casa. Eu tenho certeza desse momento, dessa hora, desse momento que estamos vivendo. Então para desse negócio de amanhã, dia depois, daqui mais um dia, porque pode ser tarde demais, mas hoje, se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. É hoje que Deus está chamando para um conserto. É hoje que Deus está chamando para um arrependimento. É hoje que Deus está chamando para a salvação da sua alma. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Portanto, nós voltamos para Eclesiastes. Deixa eu tomar uma água aqui. Glória a Deus. Glórias a Deus, Pai amado. Para Eclesiastes que nós vemos, diz: lembra-te do teu Criador, antes que seja tarde demais, ou seja, nos dias da tua mocidade, quando você ainda é jovem. Porque quando a gente é jovem, tem muita força, consegue andar, consegue trabalhar, sabe? Quando vai chegando a certa idade, principalmente depois que aposenta, quando consegue, a gente já não tem mais aquela disposição, já não tem mais aquela força, e aí começa a pensar: ah, quando eu era jovem, ah, no meu tempo de jovem. Se você não fez nada para Deus no tempo de jovem, você vai lembrar do quê? Mas ainda alguém que teve a oportunidade, como eu, de estar jovem na igreja, de manhã na escola dominical, depois da escola o ensaio, depois do ensaio à tarde o trabalho de evangelismo, depois do trabalho de evangelismo o trabalho à noite, e se tivesse mais alguma vigília, nós ainda estávamos prontos para encarar. E quando vai chegando a idade, você não tem mais essa força toda. Então as escrituras de lembra-te do teu Criador, é para lembrar agora, não é para lembrar dele quando você não conseguir enxergar, quando você já estiver dependendo de um óculos para poder enxergar. Comece a ler a Bíblia agora, enquanto você não depende do óculos, porque quando chegar a época do óculos é difícil, o braço fica curto, a gente estica, e se eu tivesse uma vista boa, mas no tempo que você está tendo vista boa, você está grudado na internet. No tempo que você está tendo vista boa, você está gastando com outras coisas. É para gastar isso na obra de Deus, para você chegar mais tarde e dizer: ah, se eu pudesse ler, ah, se eu tivesse minha vista boa, mas agora eu começo a ler, embaça tudo, os olhos enchem d'água, eu não consigo, meu óculos já não está mais funcionando, o Senhor está requerendo de você, e agora, não deixa para mais tarde dizer: olha, já se passou tanto tempo na minha vida, passou a minha mocidade, e aí imagina, aqueles que estavam na igreja e saiu para conhecer o mundo e não consegue mais voltar, exatamente, se perdeu na estrada, porque o mundo é cheio de lamaçal, o mundo é cheio de tranqueira, o mundo é cheio de curva de rio. A pessoa para ir é fácil, porque geralmente para ir está descendo, mas para voltar para a igreja é subindo, e toda subida é difícil. Para descer, até santo ajuda, para empurrar alguém para o abismo, até crente é capaz de empurrar alguém. Agora
agora para subir, para ajudar a levantar. Só Jesus que disse: eis que eu te tomo pela mão direita e te levanto e te digo: não tema, que eu te esforço, que eu te ajudo com a destra da minha justiça. Nesta noite você já perdeu muito tempo. Lembra das promessas que fez. Agora eu vou servir a Deus esse ano, eu vou servir a Deus no final do ano, eu vou servir a Deus, eu vou servir a Deus. E o tempo está passando, o tempo está passando, e você só está tendo prejuízo, mas o Senhor nesta noite quer falar conosco através dessa palavra. Olha, não queira ser tarde demais. Você está se afastando para longe, volta logo, reconcilie-se logo, aceita agora, porque amanhã pode ser tarde demais. É nesse dia de hoje, nesse momento, Deus tem algo para a sua vida, para a sua família, para a sua casa e para os teus. Aleluia! Que você possa estar dizendo todo dia: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. E só pode dizer: vem aqueles que estão esperando, e só espera Ele nesse propósito quem entregou a sua vida a Ele, quem está servindo a Ele, quem está seguindo a sua palavra, mesmo com as fraquezas, mesmo com os erros, mesmo com as coisas que às vezes não estão muito bom. Mas existe uma coisa, eu disse ontem na congregação, 2 coisas ou 3 coisas que é importante para o crente ou para a pessoa fazer, e que disse, e eu tenho certeza que eu já fiz essas 3 coisas. A primeira é saber que todos nós erramos, é saber que todo erra. Existe um problema que o diabo colocou por aí afora, na boca de quem não serve a Deus, é que ele diz: depois que a pessoa erra, depois que faz tanta coisa errada, diz que vai para a igreja e está dando uma de crente. Olha, gente, quem é que precisa de médico? Não é quem está doente. Quem é que vai no hospital para desfilar? Quem é que vai no hospital para fazer turismo? Hospital a gente vai quando a gente precisa de uma cura. Então quem vem para Jesus é alguém que estava precisando de cura, é pecador. Jesus veio salvar pecador, chamar ao arrependimento. Glória então essa coisa eu sei, erro, todos nós já cometemos erro. Outra coisa que eu também sei é que já acertei muitas coisas e dou glória a Deus por o que acertei e fico triste por o que errei. Mas a terceira coisa é a mais importante, é conserto. Existe erro, existe acerto e existe conserto. Quando tem conserto com Deus, o Senhor apaga o nosso passado, perdoa os nossos pecados e escreve o nome no livro da vida. E se nós temos esse conserto, nós podemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É tempo de se consertar com teu Deus. A tua alma está desconcertada, a tua vida está desalinhada, o teu lar está desarrumado, a tua situação está indo de mal a pior, e nesta noite o Senhor está falando contigo através desse aparelhinho aí, ó, para dizer para você que você não deve esperar mais, você não pode deixar o tempo passar. Já passou tempo demais. Aproveita esse resto de vida que você tem e coloca nas mãos de Deus. Se coloca nas mãos de Deus para servi-lo, corpo e alma e espírito, para fazer algo para Deus enquanto é dia, enquanto ainda resta um pouco de tempo, porque o Senhor brevemente virá e não tardará. Mas para aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, vai nascer o sol da justiça. O Senhor virá buscar um povo zeloso e especial de boas obras. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós queremos encerrar esta palavra nesta noite, aleluia. Mas eu quero, antes de encerrar, fazer uma oração por você. Você pode reconciliar aí mesmo onde você está, na sua casa, aleluia. Você que está acompanhando no carro, exatamente, no carro, você que está parado em algum lugar, no seu trabalho, ouvindo nós através desse meio de comunicação que em parte é tão bom, mas em parte é tão ruim, e nós estamos aproveitando o lado bom dele hoje aqui, que é de poder comunicar com você algo que dura para a vida eterna, algo acerca da salvação, alguém para reconciliar com Deus, alguém para aceitar Jesus como Salvador. Nós vamos orar agora, e você não vai poder
poder dizer esse versículo, dizer, passou a cega, findou o verão, mas agora nós estamos salvos. Vamos mudar essa última frase. Ele diz, nós não estamos salvos, mas aquele que aceita dizer, passou muita coisa, mas agora eu estou salvo. Como assim? Está salvo, tá? Quem está em Jesus Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Para aquele que está em Cristo Jesus, os pecados são perdoados instantaneamente. O nome é escrito no livro da vida. Agora a gente tem só que preservar. Agora a gente tem só que conservar. Agora a gente tem que fazer o seguinte: permaneça até o fim. Tu vai até o fim, Daniel, porque é no final que recebe a coroa, é no final que recebe o abraço, é no final que recebe o prêmio, é no final que recebe a recompensa e vai dizer, então valeu a pena servir ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia, a Deus. Eterno Deus, nós oramos agora por essa pessoa que aqui está conosco reconciliando e por essas outras que estão reconciliando ao ouvir esta palavra. Já perdeu muito tempo, é tarde demais, já vai da meia-noite, o Senhor está próximo de voltar. Arruma a tua casa, arruma a tua vida, arruma o teu altar, conserta-te nesta noite para não perder a salvação da tua alma. Em nome de Jesus, Senhor, eu expulso esse espírito de contenda nesse lar, eu expulso esse espírito do mal que leva à prostituição, ao adultério, aonde quer que chegue esta voz, que chega para expulsar e para trazer a luz e a paz aos corações. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, nós te pedimos a tua bênção. Cura aqueles que estão doentes, Senhor, e nos dê força para fazer a tua obra, para proclamar a tua palavra, enquanto é dia, enquanto se pode fazer alguma coisa. No nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e te agradecemos.